A preço de hoje, o Lula perdeu a reeleição. Pode ser pro Tarcísio, pode ser pro Zema, e se tiver qualquer nome forte da direita, o que se indica é que, de fato, o Lula não consegue se reeleger. Vamos conversar sobre isso, sobre os possíveis nomes e também sobre um problema da direita, que não é novidade para quem assiste o canal, mas que precisa ser resolvido e eu não tô vendo nenhum esforço para resolver isso. E pode nos custar ainda 2026. Vamos lá, primeiro. Esse vídeo vai sair no sábado, mas eu tô gravando ele na sexta-feira já de tarde, então, pra eu ter um sábado, é um novo conceito que eu tô querendo colocar na minha vida, o de ter um fim de semana. Eu não sei muito bem o que fazer com isso, mas enfim. Então, se alguma coisa saiu entre de tarde na sexta-feira e agora, desculpa. Mas saiu a pesquisa da Atlas Intel, que mostra cenários de primeiro e segundo turno, testando o nome do Lula contra outros adversários de direita. E isso saiu junto com a pesquisa de popularidade do Lula, que foi o meu vídeo de ontem. Quer dizer, hoje, enquanto eu estou gravando, mas ontem para você que está assistindo. Ou muito no futuro, quem sabe? Não sei. Quem sabe você está vendo isso agora em 2035 para ver se o que eu falei fazia sentido? Não sei. Vai ter uma pessoa. Rafael, foco. Vamos, né? Desenvolver aqui, por favor? Como eu estava falando, saiu na sexta-feira uma pesquisa que a popularidade do Lula caiu, a taxa de reprovação dele subiu de 51 e pouquinho por cento para 53%, o que é grave e mostra que as tentativas dele de fazer populismo crescer e tudo mais não estão dando resposta, mas logo depois disso também saiu os resultados da pesquisa eleitoral. Eu falei, eu não vou tentar incorporar isso no vídeo, deixa eu fazer uma outra discussão separada, aonde no primeiro turno, a gente tem Lula 41,6, Tarcísio 32,3 e mais o pessoal de direita uns trocadinhos. E assim, por mais que esteja uma direita pulverizada, isso é um pouco natural, dado que ainda não está claro quem seria o nome de direita para 2026. Então eles estão jogando nomes aqui. Gustavo Lima, vamos combinar que é um eleitorado 80% de direita aqui no mínimo. Caiado, lógico, não obstante o fato que ele está inelegível. O Zema aqui empatado com todo mundo. A única de esquerda que seria Tebet, o Marçal também inelegível, mas também um eleitorado majoritariamente de direita. Eduardo Leite, né, um mix, vai, meio a meio. E a Marina eu te respeitava. Aí você... Porque assim, por mais que você seja de esquerda, Marina, você pelo menos teve a decência de sair do governo Lula quando fizeram Belo Monte. Você tentou concorrer contra os caras, tomou uma puta fake news em 2014, mas depois que você se humilhou voltando pro Lula em 2022, eu perdi o respeito, tá? E antes da gente ir pro segundo turno, tem um outro cenário em que é testado o nome do Eduardo Bolsonaro no lugar do Tarcísio, que provavelmente não vai acontecer, porque o Eduardo já fica falando que ele vai pro Senado e tudo mais. Mas eles colocaram como um teste, o Lula sai a mesma coisa basicamente, e eu fico muito feliz de ver que o Eduardo ficou com 23,8 contra o Tarcísio com 32, quer dizer... A direita está superando o bolsonarismo, finalmente, sabe? É óbvio que era escolha óbvia em 2018 no segundo turno, óbvio. É óbvio que era escolha óbvia em 2022, tinha picolé de limão e picolé de bosta, não tem uma discussão. Mas é lamentável que a direita brasileira tenha ficado refém do bolsonarismo tanto tempo. Então ver o Eduardo tão para trás do Tarcísio me dá uma alegria genuína. Boa parte dos votos cai pro Zema, a parte pro Caiado ali e o resto fica mais ou menos a mesma coisa, mas a gente tem esse avanço, eu acho. Agora o que é interessante de ver é o segundo turno. Tarcísio ganhando de 2 pontos percentuais do Lula, que você pode dizer que na margem tá empatado, mas o quão móveis são esses votos? Assim, eu gostaria de ter uma conversa, em parte para aprendizados políticos, em parte para aprendizados psiquiátricos, com alguém que estaria na dúvida. Eu adoraria entender como é que funciona a cabeça dessa pessoa. O Bolsonaro é colocado aqui como um cenário, mas eu acho que ele é meio que só um padrão baseline para saber assim, quantos votos bolsonaristas viram pro outro lado. E é curioso que o Eduardo teria menos que o Tarcísio. Mas eu acho que ele é colocado aqui só como isso, porque ele está inelegível, vai continuar inelegível até lá, e eu acho patético essa insistência na anistia dele. E vamos já falar disso. Mas o Tarcísio ganharia, e a essa altura... E dados os resultados do governo do Tarcísio e dados os resultados do governo do Lula, eu não entendo como isso aqui viraria, salvo alguma hecatombe muito maluca, alguma coisa assim, eu não entendo como é que isso aqui viraria. Mas o que é interessante ver também aqui é que o Marçal aqui está só de meme mesmo, e o Marçal é caro porque os dois estão inelegíveis, então talvez seja só para ter um termômetro, ok? E o Caiado certamente vai ficar muito feliz de ver esse número aqui, porque significa que ele pode negociar melhor alguma coisa no futuro. O Leite se fudeu, parabéns, isso que dá a fechar tudo na pandemia. Mas o Zema também aqui, eu fiquei feliz, porque assim, obviamente eu prefiro o Zema do que o... Aliás, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Sim, eu sou filiado no Novo, sim, eu fui candidato pelo Novo, sim, eu converso com...
praticamente todo o diretório nacional do Novo, porque eles são meus amigos e conhecidos. Sim, eu já trabalhei no Novo. O que eu tô falando aqui é o que eu acho. Eu não tenho contato técnico de o que está acontecendo nas negociações e conversas, etc., com eles. O que eu tô falando aqui é só eu, ok? Porque como eu tenho esse contato com todo mundo lá, às vezes eu falo alguma coisa e alguém acha... Não. Ok? Vamos separar as coisas. Inclusive, se eu soubesse de alguma coisa, eu também não ia falar pra vocês, ok? Mas... isso aqui é só a minha opinião, ok? Obviamente eu prefiro o Zema do que o Tarcísio. Obviamente. E eu fico feliz de ver aqui que, embora no primeiro turno, os dois cenários, um esteja com 5 e outro com 10, então claramente não é a primeira escolha da direita, não tem frescura. Não tem assim, com leite tem, o que é extremamente justificável. Mas eu fico feliz de ver que a galera aqui olha e fala, não, tá, vamos lá. E o gap pra fechar aqui é 4 pontos percentuais, sendo que ainda tem lugares que não conhecem o Zema, ainda tem gente que acha que... Ainda tem gente que acha que o Novo é de esquerda, porque o Amoedo lá atrás apoiou o impeachment. Ele foi expulso já tem, tipo assim, 4 anos. Sabe? Não, na prática, né? Mas, assim, formalmente... Seria fim de 23, 24, 2 anos e pouquinho, vai, que ele tá fora. Tipo assim, mas tudo bem, o pessoal vai demorar um tempo pra entender isso. Eu entendo. Mas ainda tem algumas resistências assim. Agora, sim, salvo um ato de infantilidade inexplicável do bolsonarismo de falar assim, não, se for o segundo turno nós ficamos em casa, eu acho que isso aqui vira. Eu acho que o que falta aqui é puramente o apoio dessa direita, ou talvez um público geral que ainda não tá... Mas assim, a gente pode dizer aqui que também seria um cenário de vitória conforme isso vai se construindo lá pra frente. Agora, se o Tarcísio quiser... Vamos lá, de novo sendo prático, de novo, não tô falando em nome do Novo aqui. Se o Tarcísio quisesse ser a presidência, eu adoraria que fosse o Zema. Sabe o que eu adoraria ainda mais? Que o Lula perdesse. Então a gente também tem que entender que isso aqui não é a Disney onde você ganha o que você quiser, entendeu? Se esse for o cenário, beleza. Não tô nem um pouco triste com isso. Agora, temos uma construção aqui, eu acho que faz sentido, inclusive, o pessoal ficar escondido nos nomes mais uns meses aí, porque senão vai começar a apanhar desnecessariamente também. Deixa o Lula se queimar, até porque ele tá se queimando mesmo agora, ele tá fazendo a campanha contra dele, a gente pode jogar isso um pouco na frente. Acho razoável. Mas temos um caminho. O problema é como é que seria esse caminho aqui num discurso de campanha e num eventual mandato. O psicólogo uma vez falou uma coisa, ele falou, cara, você tem um problema que é o seguinte, você tem uma velocidade de raciocínio muito alta e você tem um pensamento estratégico muito amplo. Então você tem um talento muito grande de encontrar problemas que ainda não são um problema e ficar passando mal com eles. Eu falei, cara, assim, só porque você tá certo não quer dizer que você precisa dar na minha cara assim, entendeu? Poxa, mas o que me preocupa aqui indo pra frente, e maldito seja eternamente queime nos fogos o dia que eu tive que concordar com o Lindbergh Farias. Quer dizer, ele fez um tweet que, assim, não obstante o fato que eu adoro dar ratio nele, bater nele pra caramba, ele falou um negócio que tá certo. O governo Lula tá nesse momento debatendo a redução do preço de alimentos e zerar a tarifa de importação. É pilantragem? É pilantragem. Zerar as tarifas vai mudar alguma coisa? Não. O eleitor médio entende isso? Claro que não. Claro que não. Por eleitor médio ele tá pensando, não, o Lula tá tentando, ele tá tentando. Enquanto isso, a direita tá pedindo anistia, intervenção gringa e manter o orçamento secreto e escala 6 por 1. Manter o orçamento secreto, na verdade, ele só inventou mesmo. Mas assim, vamos lá na percepção da pessoa que tá no meio. É a pessoa que genuinamente está na dúvida entre votar Tarcísio ou Lula, ou Zema ou Lula. Talvez ele precise de um acompanhamento psiquiátrico? Talvez, mas essa não é a discussão aqui. O ponto é, na percepção das pessoas que não acompanham nada, que não entendem nada de política, que não sei... O que tá chegando nela? O Bolsonaro tá fazendo manifestação no Rio lá, pedindo manifestação lá, mas é impeachment, controlou tudo, mas não, é pela anistia. Tá, daí eu tô aqui no meu segundo ônibus do dia, voltando ou indo do trabalho, o supermercado tá caro, a escola do meu filho tá uma desgraça, eu tive que levar, minha esposa teve que levar minha filha no postinho por algum negócio lá, ficou puta da cara também porque faltava não sei o que, não sei o que. Aí os caras chamam uma puta manifestação pra falar de anistia.
É uma pessoa que também não tá entendendo como a escala 6, abolir a escala 6 por 1 seria ruim, ela tá puta porque às vezes ela talvez trabalha nisso. E o que ela tá vendo? O que ela tá entendendo? O Lula tá tudo caro e tudo mais, tá uma desgraça, corrupção, mas assim, pelo menos ele tá tentando, né? E a direita tá falando do quê? A direita tá falando do Trump. Enquanto isso, tem manchete no Ceará de que o Comando Vermelho tá cortando os cabos de internet das empresas privadas para colocar a internet deles do Comando Vermelho e cobrar das pessoas disso. Que obviamente é uma pauta de segurança, que obviamente vai estar do lado da direita, mas você entende que assim... existe um problema? Eu falei isso na manifestação de 7 de setembro do ano passado. Eu falei isso quando convocaram essa do 16 de março, vou falar de novo, vou continuar falando. Se a direita continuar falando dos temas dela, tipo assim, a censura das redes sociais, é um tema grave? É um tema grave, é verdade, sim, é um tema grave. Metade da população tá cagando pra isso. Metade da população quer saber por que a carne tá cara no supermercado. Se o Lula ganhou a eleição falando de picanha e cervejinha, porra, tem uma dica aí, cara. Ainda assim, a esquerda... A direita... Ato falho compreensível. A direita parece que insiste em não querer saber de economia. Gente, pega uma lição do livro de Milley. Que, inclusive, já falando de um próximo governo, digamos que o tema do meu vídeo anteontem foi a bomba da Previdência. Se o próximo governo for Tarcísio ou Zema, vai ter que ser um governo profundamente reformista para esse Brasil não falir. E eu lembro a vocês do discurso do Caputo, o ministro da Economia do Milley, no dia 12 de dezembro de 2023, quando ele lança as medidas de ajuste na economia. Ele falou, o Milley é o primeiro presidente na história da Argentina que foi eleito falando que o país está falido, quebrado, ferrado, e que precisam ser feitas profundas mudanças e um ajuste muito profundo, e que ele vai doer muito. E ele venceu a eleição mesmo falando disso. Já teve ajustes, já teve mudanças, já teve reformas na Argentina, feitas por presidentes que ou se elegeram falando que não iam fazer nada, que tá tudo bem, ou que falaram que ia ser só uma reforminha, nem erguer poeira, e quando você vê o cara tá lá de britadeira na parede, pegando coluna. E por que o Milley foi eleito claramente falando dessa importância fundamental de reformas, ele tem agora legitimidade para fazer elas. Se o Congresso ficar empatando, ele está contra o voto popular. E existe um acordo de que é isso que vai acontecer. Vai ser duro? Vai ser duro. Vai ter choro e ranger de dentes? Vai. Mas foi o falado, foi o combinado e será feito. E foi feito. E durante a feitura, teve um grande apoio da população e agora está colhendo os louros disso. Voltando à eleição brasileira. Um próximo governo, em 26, ou pior ainda, em 30, vai ter que ser um governo profundamente reformista. Vai ter que ser muito corte de gasto, muita reforma, muita coisa. E não só está claro que a direita como um todo, salvo a galera do Novo ali e tudo mais, não liga para esse assunto, não fala disso, não estuda isso, mas eles também, pior ainda, não estão falando isso para a população. Então, digamos que a gente ganha no mérito de não sou Lula. A gente ganha falando, faz o L, bandido, lacrada. Tá, você ganhou. Mas a população entendeu o problema? Não. Isso vai se refletir no voto da Câmara dos Deputados, do Senado? Não, vai ser eleito um monte de centrão populista. Então você entra numa Stalingrado igual. Quando o Lula foi eleito, eu falei, gente, ele entrou em Stalingrado. É uma batalha, ou Kursk, eu uso essas duas analogias. São duas batalhas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, onde o exército nazista estava atacando, que ele não tinha nenhuma escolha se não atacar. Você tem que entrar aqui, você tem que resolver isso. Você tem como ganhar? Absolutamente não. É impossível. Você tem alguma escolha? Não. Então você entra aqui e reza. É isso. Eu falei que o Lula estava entrando em Stalingrado. Ele estava pegando o Brasil fundamentalmente falido, com nenhuma proposta de resolver isso, com nenhuma capacidade, nenhuma equipe, nada. Assim, não tem nenhum Palocci ali dentro, não tem nada. Assim, não tem nenhuma esperança. Ele não tinha escolha se não fazer isso, o PT não tinha escolha se não atacar, e não existe um cenário de vitória. E vamos ver como é que se desenha. E é onde estamos agora. Ok. Só que perceba que a gente pode cair na mesma coisa. Se for eleito um Tarcísio ou um Zema aí, sem um discurso de reforma, sem
deixar isso claro e combinado com a população, você entra num mandato sem nenhuma legitimidade para fazer isso. Aí você pega um Brasil falido, igual o Lula, pior, né? Porque vai quebrar o negócio ainda mais. E se for em 2030, pior ainda, claro, 2030 nós temos mais tempo para explicar isso para as pessoas. Não, aí é consertável, beleza. Para 2026 é consertável essa altura? Tô começando a ficar preocupado. Digamos que a gente ganha em 2026, a gente entra com um mandato, eu digo a gente, todo mundo à direita do Kassab, tá? Bem amplamente falando. A gente entra com um mandato de reforma, alguma coisa? Não. Então quando começar o pessoal vai ficar puto. Quando começar não vai ter voto no Congresso. E aí? E você vai pegar um país quebrado, sem ter muita possibilidade de crescer. Vai ter um mandato de merda, que não vai entregar nada. E é isso aí. E aí o que acontece em 2030? Vem algum sucessor do Lula e fala de picanha e cervejinha e leva. Tô falando de eventos daqui 5, 6 anos? Tô. Mas vocês entendem que é um raciocínio que não é muito complexo. A gente precisa começar a falar de proposta disso. Não tem muito que eu possa fazer aqui, fora chamar a atenção disso. Eu já tive meu trabalho ajudando a fazer o caderno de propostas novo. Eles estão já elaborando, estão já fazendo o trabalho. Não sei como é que tá agora, mas enfim, para fazer o 2026. Tem algumas discussões disso, mas eu sinto falta dessa conversa. Eu sinto falta do Instituto Mises pesando nessa discussão. Eu sinto falta de um... Mesmo assim, você tinha... Eu lembro lá em 2016, 17, 18, você tinha, nomes grandes ali, o Constantino, você tinha nomes ali grandes... O mesmo Eduardo Bolsonaro mesmo tava fazendo pós-escola austríaca, não deu em nada isso, mas enfim. A direita tava olhando isso, eles estavam lendo Mises, eles estavam lendo um pouquinho, assim, cometendo erros e tal, mas você via que tinha uma intenção, entendeu? Entre o lugar que você tá e o lugar que você quer estar, tem um lugar que às vezes não é exatamente o que você gostaria, mas fazer o quê? E a gente estava andando. Eu não vejo isso agora. E isso me preocupa. Muito. Eu agora tô numa... Aí você pode falar, Rafael, mas você vai fazer o que sobre isso? Cara, agora, assim, pelos próximos 3, 6 meses, eu preciso resolver um monte de coisa aqui dentro. Antes de eu poder voltar a travar alguma batalha maior, assim. Então, assim, num cenário base para mais pessimista, vai ser mais uns 6 meses. Então, assim, lá para setembro, outubro, eu vou conseguir pensar isso. Vai ter um ano. Um ano dá para consertar isso? Não sei. Mas eu posso pelo menos apontar isso. Eu sei que isso aqui chega em algumas pessoas de direita um pouco maiores. E repetindo, quem sabe entra na cabeça das pessoas. Agora, embora isso seja uma coisa ruim, fazer o quê? Claramente é muito melhor do que a depressão crônica que o Brasil estava, que a direita estava em 2023. É fantástico, ninguém queria fazer nada, a direita toda em depressão. Agora pelo menos estamos voltando, entendeu? Dar aquela girada no ombro, dar uma acordada, falando, não, peraí. Temos uma situação. Agora nós vamos ter que trabalhar muito para evoluir isso aqui, para não só vencer, mas conseguir fazer o que precisa ser feito para ter isso aqui no longo prazo. Ganhar a eleição é só o começo. Muitos executivos aprenderam isso. Eu estou preocupado já também com depois disso e da gente não dar uma carta de renascimento para a esquerda com uma nova estrutura moral lá para 2030, porque os caras até que eles não são muito bons em se reinventar, mas se der uma situação ruim 4 anos pros caras, eles conseguem inventar alguma coisa. Enfim, só pensando um pouco mais alto, vídeo de fim de semana é mais isso, por esse vídeo é isso.